palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Glórias a Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo, haja o que houver, venha o que vier, não abre mão da sua fidelidade a Deus. A palavra de Deus nos diz assim, no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Glorificado seja aquele que é santo, o nosso Deus de amor, de graça e de justiça. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te posicione no centro da vontade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, a minha casa será chamada casa de oração. Assim falou Deus através do profeta Isaías, e isso foi reafirmado por Jesus enquanto ele expulsava comerciantes e cambistas dos átrios do templo, chamando-os de ladrões e salteadores. A ira do Senhor se acendeu tanto contra os que vendiam quanto contra os que compravam, porque haviam transformado a casa de Deus um lugar de santidade, de paz, adoração, oração e respeito ao Senhor em uma feira barulhenta, onde comerciantes e cambistas exploravam a população cobrando preços exorbitantes pelos produtos que seriam oferecidos no altar. A corrupção já era generalizada naquela época. E Jesus, com a sua autoridade, trouxe purificação para o templo. Mas, ultimamente, vemos que a reverência devida ao lugar que Deus chama de sua casa está perdendo cada dia mais espaço
diante da ganância dos líderes de algumas instituições ditas evangélicas, mas que negam essa qualificação e essa titularidade com os atos que andam praticando, tanto com relação ao ensino do Evangelho, quanto com relação ao ofertório. E o respeito à casa de Deus está cedendo lugar também à malícia de alguns dentre o povo de Deus que vivem maquinando formas de driblar a palavra de Deus e se esquivar de dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. São pessoas que, quando abrem a Bíblia, não é para conhecer a palavra de Deus, não é para aprender a respeito desse Deus maravilhoso que nos criou e que nos sustenta na palma da sua mão. Eles abrem a Bíblia para procurar trechos que os seus corações maliciosos possam distorcer para justificar a sua inclinação para pecar, descumprindo uma ordem clara de Deus. Preste atenção, meus amados irmãos. Não é uma opção, mas sim uma obrigação dos filhos de Deus manter a obra de Deus. E desse modo, ambos, pastores e ovelhas, maculam a santidade do Senhor e permitem ao mundo generalizar a postura deles para todo o povo de Deus, acusando e escarnecendo também dos justos e fiéis. Efetivamente, meus irmãos, existem mais pessoas do que parece precisando se converter. Crer em Jesus e na obra por ele realizada e ser evangélico é uma necessidade para a nossa salvação. Porque Jesus disse: quem não se converter e não se fizer como meninos, ou seja, com a pureza e inocência de uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Mas, por outro lado, ser evangélico e se filiar a uma congregação realmente de Deus tem sido um grande desafio para o povo de Deus. E um obstáculo ainda maior para os que ainda estão no mundo em vias de se converter e de se aproximar de Jesus. Uma denominação diz que é preto, a outra diz que é branco. E ambas têm a mesma Bíblia. E Jesus não criou denominações. Um líder diz que é bom, o outro diz que é ruim. Um envia um míssil para o outro, e o outro devolve a ele 2 Tomahawk. Diante desse emaranhado de conceitos e interesses, o mundo nos vê como um povo que não se entende. Então, em qual doutrina acreditar? Qual é a congregação que devemos adotar? Tudo isso, meus irmãos, é uma vergonha para a comunidade evangélica. Mas que ninguém se espante,
porque essas são situações devidamente descritas e previstas na palavra de Deus. Uma pessoa que leia regularmente a Bíblia e que se mantenha em sintonia permanente com o Senhor em oração, dificilmente cai em alguma das tramas que o diabo anda espalhando por aí. E consegue também responder a todas as perguntas que nós acabamos de formular. O diabo, sim, meus irmãos, ele mesmo. O diabo está dentro da casa de Deus, justamente naquelas congregações que se intitulam evangélicas, mas que o que menos fazem é ensinar as verdades de Deus. Até porque não a conhecem. Quem conhece a palavra de Deus, vive as verdades de Deus. Esses lugares não são a casa de Deus, porque Jesus não está no meio deles. Esses lugares são governados pelo inimigo, o pai da mentira. Não se permitam, irmãos, serem enganados. Mateus 7:15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Salmo 133:1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Uma lamentável evidência do engano praticado por essas congregações a que estamos nos referindo é que existe um grande número de ações tramitando na justiça brasileira contra elas. Essas chamadas Casa de Deus são apenas igrejas de placa. Elas detêm o nome de igreja nas suas fachadas, mas por dentro são ocas. São completamente vazias do Evangelho e da presença de Deus. Apenas uma dessas congregações está sendo processada por centenas de pessoas que confiaram nos seus argumentos e se decepcionaram, caindo no golpe do estelionato. Essas pessoas foram induzidas, melhor digo, forçadas, a ofertar nos seus altares todo o seu patrimônio, casa, carro, herança, a poupança de toda uma vida, sob a promessa de que Deus iria devolver a elas na proporção de 30, 60 ou 100 por um. As pessoas sem conhecimento acreditaram e investiram, mas investiram mal, da forma errada e no lugar errado, e perderam tudo o que tinham para esses lobos devoradores.
Meus irmãos, quando alguém te fizer uma proposta indecente como essa, diga para ele oferecer a casa dele, o carro dele e o que mais ele tiver. Essas congregações usam a palavra de Deus fraudulosamente, com o objetivo de enganar e explorar os fiéis. Mas já começaram a ser condenadas, porque a justiça acatou o pedido dos fiéis e as está obrigando a indenizar essas pessoas. Nós viemos a este mundo para ser sal e luz. Portanto, é inaceitável termos o povo de Deus, o povo dito de Deus, sendo julgado e condenado pelos ímpios. Mas esses são apenas impostores, oportunistas. E essa postura de alguns líderes evangélicos é um dos principais fatores causadores da rejeição do povo de Deus ao momento do ofertório. Mas que fique claro, meus irmãos, que precisamos sim dizimar e ofertar para mantermos a obra de Deus, porque é uma ordem de Deus. E recebermos dele, do Senhor, as promessas. Mas para mantermos a obra de Deus, precisamos fazer isso na casa de Deus. Senão, corremos o risco de estarmos participando da obra do diabo. Lucas 19:45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Lucas 20:22. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 18:3. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amor a Deus ou amor ao dinheiro? Jesus nos ensinou que onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. Isso quer dizer que o nosso amor e o nosso foco estão sempre naquilo que realmente valorizamos. Muitos irmãos pensam que estão trilhando os caminhos de Deus, mas as suas condutas demonstram que não estão. Outros creem que estão dando o melhor de si para o Senhor, mas as suas atitudes os desmentem, porque rejeitam as ordens de Deus. E essa é uma prova da apostasia
que já transita dentro da casa de Deus. As ordens de Deus são para serem cumpridas integralmente. Não são para serem discutidas e tampouco para escolhermos as que nos interessam. Eis-nos aqui, de novo, tratando desse assunto polêmico para alguns, porém lógico, claro e cristalino para os verdadeiros fiéis e para Deus. Os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra de Deus. Que fique claro que nós não temos medo de temas polêmicos ou impopulares. Na verdade, não existem temas polêmicos, nem temas impopulares dentro da palavra de Deus. Existem temas bíblicos. Os dízimos e ofertas não são polêmicos, são bíblicos. Toda polêmica e impopularidade foi criada pelo homem, que transformou o ofertório no assunto mais complexo de toda a Bíblia. E é óbvio que tanto o inimigo das nossas almas quanto o espírito do anticristo, aquele que se opõe a tudo que é Deus, está por trás dessa questão. Mateus 6:19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também vosso coração. 2 de Tessalonicenses 2:3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Sonegar significa ocultar, camuflar, disfarçar, dissimular, encobrir, esconder, mascarar, omitir, fraudar, furtar, entre várias outras palavras, nenhuma delas boa. Significa, por exemplo, ocultar o que se deve apresentar legalmente, esconder informações e deixar de pagar impostos. Significa também deixar de declarar a existência de algo para depois o subtrair, ou para não dar a ele o destino que deve ser dado. Significa se esquivar de entregar o que é devido, normalmente em dinheiro. Em suma, sonegar significa esconder ou omitir aquilo a que estamos obrigados a apresentar. O ato de sonegar se constitui em uma fraude, uma apropriação indébita, que pelas leis brasileiras significa se apropriar
se apoderar, sem o consentimento do legítimo dono, de algo móvel que se encontra em nossa posse, ainda que temporariamente, mas não nos pertence? A sonegação é uma variante do furto e do roubo. Existe uma diferença entre o furto e o roubo, porque no furto, o objeto-alvo não está no poder do praticante do ato. E no roubo existe também ameaça e violência. Você pode estar pensando assim: então sonegar os dízimos é apenas uma apropriação indébita, um pecadinho leve, sem importância. Meus amados irmãos, não existe pecadinho leve e sem importância. E se você analisar bem, vai descobrir que reter os dízimos é uma ameaça à obra de Deus e um ato de violência contra os irmãos que estão aí pelo mundo e que nunca tiveram a oportunidade de ouvir a respeito de Jesus, como você teve, como eu tive. E esses irmãos não se encontram no caminho da salvação. E nunca se esqueça, meu amado irmão, minha amada irmã, que você chegou até Jesus através do dízimo que alguém deu, alguém que você nem conhece. Então você vai concluir que a sonegação dos dízimos é um roubo. E você faz muito bem em pensar assim, porque é justamente assim como Deus considera a retenção dos dízimos que Ele estabeleceu como sendo dele um roubo. E Ele amaldiçoa os que sonegam, mas abençoa os que, em obediência, o entregam na sua casa, no lugar onde Ele ordenou, para manter a sua obra. É preciso muita atenção com o lugar onde devolvemos os nossos dízimos. Precisamos estar seguros do uso que os líderes daquela congregação estão dando ao dinheiro que eles arrecadam dos fiéis. Em caso de dúvida, meus irmãos, falem com o Senhor e peçam direcionamento, porque um lugar que não é digno de receber os nossos dízimos e ofertas também não é digno de receber a nossa presença. Dízimos e ofertas entregues no lugar errado não são recebidos pelo Senhor e se constituem em sonegação. Sonegação e negação a Deus. Pedro negou a Jesus por 3 vezes. E o galo cantou? Quando você ouvir o galo cantar para você, significa que você já negou a Jesus por mais de 2 vezes. E pode ser por causa dos dízimos. Você ouviu alguma coisa? Eu não ouvi nada. Jeremias 23, 29. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra?
Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Levítico 27, 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Diante de tudo que nós vemos neste mundo criado pelo Senhor, não no mundo transformado pelo homem, mas no criado pelo Senhor, precisaríamos provar a Deus? Mas existe tanta incredulidade no mundo que Deus se permite ser provado nos dízimos. É a única ocasião em toda a Bíblia em que Deus nos dá essa liberdade de prová-lo. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Marcos, capítulo 12, temos no versículo 41 a descrição de parte do cenário do ofertório no templo. Notem que Jesus estava sentado diante da arca do tesouro, no lugar onde os fiéis depositavam os seus dízimos e ofertas. Mas ele não estava ali por acaso. Ele se posicionou naquele local estratégico para observar quem contribuía com a sua obra e com quanto cada um contribuía. E ele pôde observar que muitos ricos traziam muito dinheiro para o templo. Você, inimigo do ofertório, que anda por aí espalhando mentiras, dizendo que no Novo Testamento não há menção de dízimos e que Jesus nunca falou em dízimos, não testifique mais do seu desconhecimento e da sua malícia. E não ponha em risco o seu futuro. Jesus não apenas falou de dízimo, como também analisou a postura de cada um que se encontrava no templo no momento do ofertório. Ele estava diante da arca do tesouro para fiscalizar a atitude dos fiéis durante o ofertório, para demonstrar a todos a importância que ele dava ao ofertório. Lembre-se disso, meus irmãos, quando estiverem no ofertório das suas congregações. Marcos 12, 41.
E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Nos versículos 42 a 44, Marcos nos conta que no meio da multidão que contribuía com grandes somas de dinheiro, surgiu uma pobre viúva e colocou na arca do tesouro 2 pequenas moedas de cobre que valiam meio centavo. E então Jesus chamou os seus discípulos para comentar que aquela pobre viúva havia contribuído mais do que todos os demais participantes, porque todos contribuíam com a parte que lhes sobrava. Mas aquela viúva deu tudo o que tinha para o seu sustento. Notem, muito embora esse tenha sido um ato de grande fé, esse procedimento não é o procedimento requerido pelo nosso Deus. Não é? A palavra dízimo se refere a 1/10 dos nossos ganhos, ou seja, a 10ª parte, ou 10%. Marcos 12, 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Notem, meus irmãos, que quando aquela pobre viúva ofertou no templo as suas moedinhas, que era tudo que ela possuía, ela o fez espontaneamente, num ato de fé. Ela não havia sido forçada ou induzida a isso pelos líderes da congregação. Ela não foi aliciada, como se vê em alguns lugares no dia de hoje. Outro detalhe importante a se considerar é que ela estava ofertando na casa de Deus. E a prova disso é que Jesus estava presente. Precisamos estar seguros de entregar os nossos dízimos e ofertas em um lugar que realmente seja a casa de Deus, onde Jesus esteja presente. Não podemos entregar a parte que pertence a Deus nas mãos de um mercenário ou em qualquer lugar só porque tem uma placa de igreja. A palavra de Deus não nos conta como prosseguiu a vida daquela viúva, mas podemos concluir, como ela achou graça aos olhos de Jesus, que ela foi recompensada pela sua fé. Porque existe uma promessa de Deus para as nossas vidas quando somos fiéis a Ele na parte financeira e não o roubamos. E também quando ofertamos voluntariamente, segundo as nossas possibilidades e o nosso desejo em participar da obra de Deus. Deus nos deu esta vida para vivermos e no final sermos julgados. Então, é fácil concluir
que estamos neste mundo para sermos testados. Nós não sabemos o porquê, mas não importa, Deus sabe. A nossa fidelidade a Deus também na área financeira é uma parte do nosso teste. Eu diria mais, é uma parte muito importante. É a única ocasião, como já vimos, em toda a Bíblia, em que Deus se permite ser provado pelo homem. Tal a importância que ele dá à nossa participação nesta área. E ele já nos deixou dito que os roubadores não entrarão no céu. Você, sonegador, pode até pensar e dizer que não está roubando. Mas Deus diz que sim, que você está roubando a Ele. Então, você é um roubador. Você vai ser julgado não pelo que você pensa, mas pelo que Ele pensa. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Veja no trecho bíblico que apresentaremos a seguir que Deus faz distinção entre ladrões e roubadores. Mas nenhum nem outro herdará o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Romanos 3, 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Quem sonega os dízimos comete pecado, porque sonegar não significa só negar a Deus. Significa também conspirar contra a obra de Deus e negar tudo a que Jesus se submeteu e realizou para nos conseguir a salvação eterna, e cuja continuidade ele nos delegou. É também um ato de desamor ao próximo, porque significa privar os irmãos que ainda estão no mundo da oportunidade de se converter e obter o maior prêmio desta vida, que é a salvação. Existe outra oportunidade em que Jesus, falando à multidão, em crítica à hipocrisia dos escribas e fariseus, falou abertamente dos dízimos como sendo uma obrigação, além do uso da fé, da misericórdia e justiça entre os irmãos. Jesus afirmou que devemos dizimar sim, mas que também temos que observar esses outros aspectos do uso da fé e do amor ao próximo. Mais uma vez, que fique claro para todos, inclusive para os que militam contra o dízimo, que Jesus falou sim de dízimos no Novo Testamento e que os dízimos e ofertas não foram abolidos com a lei. Aliás, eles haviam sido incorporados
a lei, mas eles não nasceram com a lei e não morreram com a lei. O primeiro ofertante foi Abel, filho de Adão. E o primeiro dizimista foi Abrão, que após vencer os seus inimigos em guerra, deu a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo. Tanto um quanto o outro caso, ambos muito antes da lei. Mateus 23, 23. Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Gênesis 4, 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos das tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Existem irmãos que sonegam o dízimo porque amam mais ao dinheiro do que ao Deus que lhes dá o dinheiro e tudo mais que eles têm. Eles preferem aumentar o seu patrimônio e desfrutar da vida, se apropriando do que não lhes pertence, do que obedecer a uma ordem de Deus e semear o que é de Deus na obra de Deus. Esses são irmãos carnais, que ainda estão presos aos valores deste mundo, sem visão espiritual, e que não compreendem o que está em jogo nas nossas vidas para o século vindouro. Outros sonegam e roubam a Deus devido aos escândalos dessas congregações a respeito do ofertório, como comentamos no início. Mas a consequência de tudo isso é que quem não devolve a parte que é de Deus não participa da obra de Deus. Pode até trabalhar no templo, exercer alguma função, o que é altamente recomendável, mas não participa da forma como deveria. E desse modo, não recebe as promessas de Deus porque não é fiel. Não está correto, meus irmãos, negarmos a Deus devido aos erros dos homens. E o amor ao dinheiro, como diz a Bíblia, é a raiz de todos os males. E toda essa confusão no meio evangélico faz com que muitas pessoas resistam a se converter. E se somam a isso tudo que já comentamos, os escândalos também do conhecimento público, de falsos testemunhos de cura, tripudiando no desconhecimento do povo,
para atrair mais fiéis e aumentar a arrecadação. Quando Noé saiu da arca, após as águas do dilúvio baixarem, ele construiu um altar e ofereceu holocausto ao Senhor, que lhe respondeu, dizendo que enquanto a terra durar, haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A obra de Deus também irá durar até a volta de Jesus. Então, estejam certos de que o Senhor não revogou e nem irá revogar a nossa semeadura na sua obra. Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Esclareço aos irmãos que não há problema algum em se viver bem e ter muito dinheiro. A priori, não há pecado nisso, quando os recursos são obtidos de forma lícita e são usados da forma como agrada a Deus. Quem não gostaria de possuir uma Lamborghini, um jato particular e frequentar bons lugares? Porém, mais importante do que tudo isso, meus irmãos, é conquistar a vida eterna. A vida eterna no céu com Jesus. Um dos problemas, um dos empecilhos para isso, está em não devolver dos nossos ganhos a parte que é de Deus. É não entregarmos o que é de Deus na sua obra. O outro problema, como já vimos, é entregar os dízimos em uma congregação que não prega as verdades de Deus e cujos líderes usam as contribuições dos fiéis apenas em benefício próprio e não na obra de Deus. Cada um dos filhos de Deus será julgado pelo cumprimento ou não das ordens de Deus, em especial dessa ordem de devolvermos os dízimos. E os pastores serão julgados pelo uso que fizeram do dinheiro entregue pelos fiéis. O pastor pode e deve receber o dinheiro da igreja, desde que priorize a obra de Deus e pregue a verdade. Porque a palavra de Deus nos diz que quem pregar o Evangelho viverá do Evangelho. E que quem semeia coisas espirituais pode receber as carnais. Mas o dinheiro para as congregações precisa ser consequência e nunca a causa. Eu nunca recebi um centavo de dízimo, meus irmãos, muito embora já tenha o direito, porque eu prego as verdades de Deus, mas já recebi muitas ofensas, ameaças, porque falo do dízimo e vou continuar a falar. Eu não tenho meias palavras, meus irmãos. Você que
que anda por aí dizendo que nós não temos mais que devolver os dízimos de Deus, nos apresente um único versículo bíblico onde Jesus tenha suspendido essa obrigação, ou que o Senhor tenha dito que os dízimos já não são mais dele. Deus nos dá inteligência e sabedoria para usarmos. Os dízimos que são de Deus, Ele decidiu investir na sua obra. E a obra de Deus não se terminou e vai prosseguir até a volta de Jesus. Então, você que milita contra o dízimo, seja pelo menos justo. Se você diz que ninguém precisa mais devolver os dízimos, então nos diga quem vai sustentar a obra de Deus. Quem vai sustentar a casa de Deus? Se você não nos diz nada, você é apenas um sonegador do dízimo, um roubador de Deus. Você está obstruindo e conspirando contra a obra de Deus. E está realizando a obra de Satanás. E essa conversa que anda por aí, de que não existe mais dízimos e que agora cada um dá o que quer, essa conversa também não é bíblica. Vejam o que ocorre na Igreja Católica. As pessoas dão moedas para Deus, dão esmola para Deus. E você acha que isso é justo? Você acha que é possível custear a obra de Deus com moedas? Experimente passar o mês com moedas, só com moedas. É claro que a Igreja Católica recebe ajudas, estou colocando no plural, ajudas, porque todos os padres e auxiliares têm o seu salário. Porém, na Igreja Evangélica a história é outra. A maioria dos que trabalham na Igreja Evangélica são voluntários. E os pastores, eles vivem do que sobra. Mas, independentemente do que as pessoas pensem e digam, foi Deus quem estabeleceu que tem que ser assim e ponto. Os filhos de Deus têm que custear e participar da obra de Deus. Todos vamos ter que prestar conta diante de Deus. Então, meu amado irmão sonegador, pare de criar ideias mirabolantes e obedeça ao Senhor. O dinheiro que você sonega, roubando de Deus, te permite comprar algumas coisas, sim, mas não serve para comprar a tua salvação. Deus não aceita suborno. Mas o dinheiro e tudo mais que nós usamos em obediência e fidelidade a Deus, em prol da obra de Deus, em amor a Deus e aos irmãos, esse sim nos assegura vida eterna com Jesus e com galardões.
Louvado e exaltado seja o Senhor. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez o convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém.